Alô, gente, chegando para falar do santo do dia, 3 de março, vivendo o tempo da quaresma, né, gente? Começamos ontem a quaresma, a campanha da fraternidade. Vamos conhecer o santo dia? Aí, Deus abençoe vocês todos. Que bom poder ser portador de bênção. Bem, hoje é dia de Santa Cunegunda. Santa Cunegunda de Luxemburgo. Ela nasceu em 975 e faleceu em 1040. Ela virou o primeiro milênio, 25 de lá com mais 40 aqui, ela viveu 65 anos. Vamos conhecer a história desta santa? Não é muito conhecida, não, né? Conhece alguém com esse nome? Conegunda? Oi, dona Conegunda. Não é muito comum, né? Santa Cunegunda. Era filha de Siegfried, o primeiro conde de Luxemburgo, e era filha também de Edviges, sua devota esposa. Ambos incutiram na menina Cunegunda, desde o berço, implantou nela os mais tenros sentimentos de piedade. E casaram a menina com Santo Henrique, casou com Santo Henrique, Duque da Bavária, o qual, com a morte do imperador Otão III, foi escolhido rei dos romanos e coroado a 6 de junho de 2002, aliás, de 1002. Enquanto sua rainha foi coroada em Paderborn, no dia de São Lourenço. No ano de 1014, a santa acompanhou o marido até Roma e recebeu com ele a coroa imperial das mãos do Papa Bento VIII. Antes de seu casamento, com o consenso de Santo Henrique, prestara votos de virgindade. Os caluniadores depois dirigiram-lhe as mais vis acusações e a santa imperatriz, a fim de evitar tamanho escândalo, confiou em Deus para provar sua inocência e caminhou sobre relhas de arados incandescentes, sem sofrer um só ferimento. O imperador passou então a condenar-se por seus temores e crueldades, excessivamente escrupulosos. E a partir de então, os dois viveram na mais estrita união de corações, colaborando para, em tudo, promover a honra de Deus e o progresso da piedade. Que mulher forte, não, gente? Que mulher forte. Já havia exaurido os seus bens ao fundar bispados e mosteiros e aliviar os pobres, e por isso já não tinha muito que oferecer, mas ainda sedenta por abraçar a perfeita pobreza evangélica e sem reservas, renunciar tudo a serviço de Deus. Reuniu um grande número de prelados, bispos, né, para a dedicação de sua igreja em Cafungem, no aniversário da morte do marido.
em 1025. Depois que o evangelho foi entoado na missa, ela ofereceu ao altar um fragmento da verdadeira cruz. E então, despedindo-se de suas vestes imperiais, recebeu um humilde hábito. Em seu cabelo foi colocado, seu cabelo foi cortado, e o bispo colocou-lhe o véu e um anel como prova de sua fidelidade ao esposo celestial. Interessante, né? A rainha sofreu tanto, filha de gente importante, e por fim renuncia a tudo. No começo da quaresma, interessante ouvir essas coisas, né? O testemunho de uma mulher rica e importante. Depois de consagrada a Deus, parecia inteiramente esquecida de algum dia ter sido imperatriz e se comportava como a última da casa, acreditando assim ela ser diante de Deus. Ela rezava e estudava copiosamente, trabalhava com as próprias mãos e tinha especial predileção pela visitação e conforto aos doentes. Assim passou os últimos 15 anos de vida. Suas mortificações reduziram-na a uma condição física muito frágil e acabaram por lhe trazer sua enfermidade derradeira. Percebendo que preparavam um suntuoso tecido com franjas de ouro para cobrir o seu corpo após a morte, corou as faces e ordenou que esse manto fosse retirado, e não descansou até que lhe prometessem que seria enterrada como uma pobre monja em seu hábito costumeiro. Santa Cunegunda faleceu no dia 3 de março de 1040. Seu corpo foi carregado para Bamberg, e enterrado próximo ao seu marido. Foi solenemente conduzida por Inocêncio III foi solenemente canonizada por Inocêncio III em 1200. Para refletir, é necessário, pelo menos, o desapego mental para aqueles que não podem se aventurar a uma efetiva renúncia do mundo. Assim, pois, disse Jesus Cristo, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Ô, gente, hoje ainda celebramos Santo Emetério, Santa Artelaide e Santa Nona, e ainda São Gervino. Eu quero terminar este momento do Santo do Dia dando uma bênção a vocês todos, para nós todos, né? E que possamos viver bem essa quaresma. Campanha da Fraternidade sobre Educação, um tema tão importante, tá certo? Se vocês puderem, acompanhem a web rádio padrenatales.com. Estamos fazendo uma quaresma diferente. Hoje, por causa da reunião dos padres, nós faremos à noite, depois das 8 da noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus, Pai de bondade, confirma a bênção para esse dia 3 de março, esta quinta-feira eucarística, e que esta bênção permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.